Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos continuar, na realidade terminar hoje o assunto das bem-aventuranças. Um assunto que a gente está debatendo já há alguns cultos. Começamos com essa... Isso nasceu no coração do Felipe. Depois de uma mensagem nossa, ele falou: vamos falar sobre o reino invertido. Porque falar sobre o reino invertido, irmãos, é falar sobre a nossa vida. Falar sobre o reino invertido é falar sobre o que nós vivemos diariamente, ou o que nós deveríamos estar vivendo. Porque é todo aquele que segue a Cristo, todo aquele que anda com Ele, deveria viver exatamente dessa forma, um reino invertido. Um reino invertido vai contra tudo aquilo que o mundo diz. Um reino invertido vai contra aquilo que o mundo diz que é esperança, aquilo que o mundo diz que é felicidade, aquilo que o mundo diz que você deve viver para ser melhor. Então a nossa vida, viver um reino invertido é viver exatamente tudo aquilo que Cristo tem para mim e para você. Se a gente não está vivendo aquilo que Cristo tem para mim e para você, então nós não estamos vivendo as bem-aventuranças, nós não estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, nós não estamos indo em direção àquilo que Cristo quer para mim e para você. É muito interessante isso. Mas se você já abriu a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, dá tempo ainda de você abrir, e nós vamos ler aqui o verso 10, 11 e 12. Vamos lá? Diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa é uma passagem intrigante, assim como toda bem-aventurança. Durante esse tempo, desses últimos 3 cultos, se eu não me engano, nós discutimos aqui todas as bem-aventuranças que vêm lá do capítulo, do verso 1, desse capítulo 5, até o verso 9. Nós falamos lá, você escutou palavras aqui, você que esteve conosco, você escutou palavras sobre a bem-aventurança da humildade, da mansidão, daqueles que têm fome de justiça, dos misericordiosos, dos puros de coração, limpos de coração, e dos pacificadores. E todas essas são ações que eu e você, como filho de Deus, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que andam com Cristo, devem buscar. É óbvio que a gente não vai conseguir viver tudo isso de uma vez só, principalmente para aqueles que começaram a viver agora, principalmente para aqueles que colocaram a sua vida à presença de Cristo. Cristo nos promete que nós seremos mais do que felizes se andarmos como Ele andou. Porque tudo que Ele vem dizendo nesse sermão do monte, Ele vem dizendo de coisas que Ele mesmo viveu. Ele vem dizendo de coisas que faz parte do caráter dele. Ele vem dizendo, nos ensinando, nos mostrando que nós devemos viver de acordo com a vontade dele, de acordo com como ele andou, de acordo com como ele viveu, de acordo com como ele pensava. E ele diz que se a gente fizer tudo de acordo com como ele fez, nós seremos mais do que bem-aventurados. Nós seremos mais do que felizes. Então, se você ainda não aceitou a Cristo, e você quer experimentar esse ser mais feliz do que você pode imaginar, você tem um tempo agora que você pode aceitá-lo e que você pode começar a andar com Ele. E isso
experimentar tudo isso que nós estamos falando. Se você tem um tempo em que você não está andando na presença de Cristo, e um dia você esteve nela, um dia você experimentou toda essa alegria, você tem esse tempo para voltar, e esse tempo é hoje. Porque a graça, o amor e o perdão de Deus, ela está disponível hoje para mim e para você. Eu não consigo acreditar, como eu escutei há um tempo atrás, de falar de um Deus que não ama os pecadores. Muito pelo contrário, nós o amamos a Cristo porque Cristo nos amou primeiro. Nós só podemos chegar a Deus porque Deus nos amou. Nós só podemos nos voltar para Deus porque Cristo nos amou, porque Ele entregou a vida, porque Ele sentiu essa bem-aventurança, porque Ele nos mostra o caminho. Então Ele nos ama, e Ele, por nos amar, tem perdão, misericórdia, graça, amor de Deus sobre a tua vida todos os dias. E essa vida nova, a qual Cristo nos chama, ela está disponível para mim e para você hoje, porque Deus te ama. E meus amigos, para ser sincero, não estava isso nem no script aqui. Mas se eu falei, pode ter certeza que o Espírito Santo está neste lugar, nos moldando, nos criando, nos cuidando e falando através de nós. O Espírito diz que Ele te ama, Jesus te ama, o Pai te ama. E Ele não quer ver você perdido. Ele quer ver você mais que bem-aventurado. Ele quer que a vida dele invada a sua vida e você viva algo novo. Basta apenas você acreditar em Jesus, aceitá-lo na sua vida, e você verá uma nova vida para você. Mas vamos lá, não é esse o tema. Terminando aqui as bem-aventuranças, Jesus, ele olha para nós e diz: olha, quando vocês forem perseguidos por causa de mim, ou quando vocês forem perseguidos porque vocês têm vivido a minha justiça, vocês serão mais do que bem-aventurados. E além disso, vocês receberão grande galardão. Vocês receberão uma grande recompensa naquele dia em que eu voltarei para buscá-los. E vocês estarão comigo. No dia do julgamento, nós seremos julgados para que nós recebamos o nosso galardão, para que nós recebamos os nossos tesouros, nós recebamos a nossa recompensa, porque simplesmente decidimos seguir a Cristo e por isso nós somos perseguidos. Ele nos promete que quando eu e você formos perseguidos, nós seremos alegres e nós receberemos uma recompensa. Ele diz: olha, você que é perseguido, você vai ser alegre, você é mais do que bem-aventurado, e você sendo perseguido, você vai receber uma recompensa. Essa recompensa ninguém pode tirar de você, eu a dou a você. Mas a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que não é qualquer tipo de perseguição que ele está dizendo aqui. Nós vivemos num tempo muito difícil. Às vezes me dá alguma sessão de nostalgia, e eu queria ter vivido um tempo com Cristo, talvez um tempo anterior, para ter visto isso de uma forma mais próxima. Mas muitos outros, não todos, é claro, mas muitos hoje sofrem por causa da sua falta de integridade. E aí dizem que estão sendo perseguidos
por causa de não haver verdade na sua vida, por causa de não haver verdade na sua vida com Cristo, por causa de benesses que ele possui através da palavra de Deus, e aí ele se diz perseguido, as pessoas o perseguem, as pessoas os criticam, eles são malditos, vamos dizer assim, por não ter uma vida de integridade. Não é dessa perseguição que Cristo está dizendo. Veja o que Pedro diz lá em 1 4,15. Ele diz: olha, se algum de vocês sofre, ou seja, sofre perseguição, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete na vida alheia. Algumas pessoas hoje, elas sofrem perseguição porque não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, e por isso elas falam: olha, eu estou sendo perseguido, o inimigo está me perseguindo, as pessoas estão me perseguindo, todo mundo me persegue, mas não por causa do motivo correto. Outro motivo incorreto que nós não podemos dizer que estamos sofrendo essa perseguição que Cristo nos diz aqui, é por causa das nossas falhas individuais. Você quer um exemplo disso? Davi, a gente não contesta o coração de Davi, mas o pecado de Betseba, uma falha individual de Davi, trouxe a ele sofrimento sobre si e sobre a sua família. A falta dele não obedecer, a falta de ele não estar de acordo com a vontade do Senhor, trouxe a ele a falha que ele comete com a própria vida, trouxe a ele perseguição, trouxe a ele problemas, trouxe a ele sofrimento, trouxe a ele um tempo muito ruim. Trouxe a ele algo que nós podemos dizer que foi um tempo de perseguição para a vida dele. Não é dessa perseguição que Cristo está dizendo. Você quer outro personagem que viveu desta mesma forma? Saul levantado rei, Saul ungido como rei de Israel, comete diversos pecados contra Deus, desobedece a Deus, e o fim da sua vida é se jogar contra a sua própria espada. As nossas falhas não são as perseguições, não é dessa perseguição que Cristo está dizendo. Não é um sofrimento por causa das nossas falhas. Não é uma vida ruim. Não é tempo ruim sobre a nossa vida. Não é algo que tira a nossa paciência, tira a nossa tranquilidade por causa de problemas que nós colocamos sobre a nossa vida. Outro motivo, a perseguição que Cristo está dizendo aqui não é por causa da nossa fama. Como o nosso tempo tem sido o tempo onde tem levantado pessoas de fama. Tem sido um tempo onde a nossa igreja levanta pessoas famosas, e nós passamos até a adorar essas pessoas, e essas pessoas dizem estar sendo perseguidas porque elas não estão ligadas a uma igreja, ou porque as pessoas não as deixam na rua, ou simplesmente por causa da sua notoriedade. Paulo descreve uma situação lá em 1 Coríntios 13, que ele diz: olha, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo a ser queimado,
não são as nossas atitudes, não são as nossas benevolências, não são os nossos passos para mostrar para os outros o quanto nós somos bons, o quanto nós somos especiais, o quanto eu sou humilde, o quanto eu sou maravilhoso, e aí as pessoas acabarem olhando para a nossa vida, nossa, não é por causa disso. Paulo está dizendo, olha, ainda que eu faça as melhores coisas, se eu não tiver o meu coração no centro com Jesus, se não for por amor, nada disso tem sentido. Nada disso tem sentido. Eu espero que eu esteja aqui me fazendo entendido para vocês. Que existem perseguições que nós possamos sofrer, existem momentos ruins que nós vamos passar por sofrimento, que nós causamos, ou que nós vamos ser perseguidos por alguma coisa que a gente faça, que não está de agrado, que não está de acordo com a vontade de Deus. Não é dessa perseguição que Cristo está dizendo aqui. Não é nada que você possa fazer que vai te causar sofrimento, que vai te causar perseguição. Não é desse sofrimento, não é dessa perseguição que Cristo está dizendo aqui. Então nós temos que entender o porquê que Cristo diz, olha, quando vocês forem perseguidos, vocês vão ser mais do que bem-aventurados. Vocês serão mais que felizes. Vocês serão e ainda receberão um galardão. Existe uma perseguição que Cristo sofreu, que é dessa perseguição que Cristo está dizendo. A primeira coisa que ele fala é que ele é perseguido por causa da justiça. Cristo foi perseguido, foi maltratado, as pessoas maldiziam ele, porque ele cumpria a justiça do Pai, porque ele andava de acordo com aquilo que o Pai queria. Então, nós podemos chegar à conclusão que o mundo nos persegue, o mundo nos odeia, não porque nós dizemos que somos cristãos, não porque eu e você dizemos que somos crentes, não porque eu e você estamos vindo à igreja ou estamos em casa dizendo a todos que a nossa vida está entregue a Cristo. Não, o mundo não nos odeia porque nós dizemos que amamos a Cristo. O mundo nos odeia por causa do Cristo que está em nós. Porque é possível você viver uma vida dizendo que é crente, mas não querer viver de acordo com a palavra do Senhor, e não querer viver da forma como Ele nos pede. Então o mundo não vai te odiar. Então o mundo não vai te perseguir. E aí, por se tratar de um culto de jovem, você é crente, diz crente, e aí você sai com seus amigos, e existem lugares onde você sabe que você não deveria estar, mas ali você está, e você se alegra ainda com esse lugar onde você está. Existe um grupo de pessoas ao qual você anda, e esse grupo de pessoas comete algo que não é de acordo com a vontade de Deus, e você está no meio, não causando diferença, não mostrando, trazendo luz aquilo que está em trevas, não trazendo luz aquilo que está escondido, não fazendo com que as pessoas vejam que há uma atitude diferente dentro de você, mas elas falam, olha, deixa eu chamar esse cara, ele é crente, mas é legal.
Ele vai na igreja, mas é gente boa. Mas gente boa não porque você tem um caráter bom, mas porque você anda de acordo com o que aquela turma faz. Eu dizia uma coisa para um jovem essa semana. Eu falava: olha, meu amigo, uma laranja podre dentro de um saco de laranja apodrece todas as laranjas. Aonde nós deveríamos estar levando luz, nós não estamos levando. O mundo nos odeia quando o Cristo que está em nós governa a nossa vida. Primeiro porque o próprio Jesus disse, ele fala: olha, o mundo não pode ter odiado vocês na discussão com os irmãos dele, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo o que o mundo faz de mal. Sabe aquele negócio de você ter posicionamento? Porque quando nós nos posicionamos de acordo com o que a palavra de Deus diz, essa luz de Cristo brilha através de você. Não é você que brilha a luz de Cristo, é Cristo brilhando através da sua atitude, dizendo: olha, neste lugar, se você continuar, é lugar de morte. Sabe aquele negócio de você estar na empresa e o teu chefe ou as pessoas pedirem para você: olha, aqui nós vamos precisar mentir, e você diz: não, eu não posso mentir aqui. Você passa a ser perseguido por causa disso. É a luz de Cristo brilhando em você. Cristo ainda diz, lá em João 15, se o mundo odeia vocês, lembrem que primeiro ele me odiou. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem deles. Mas eu o escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele, pois então o mundo odeia vocês. Espero que vocês estejam me entendendo. O mundo não vai odiar você porque você diz que é crente. Eu acho que você deve conhecer, nesse tempo em que nós estamos vivendo, como há pessoas, como há crentes agradáveis ao mundo. Como pessoas tão famosas, tão ilustres, que têm se dito filhas de Deus, que não vivem e não brilham o amor de Cristo como deveriam brilhar. Como o mundo fala bem dessas pessoas. Se a gente pegar a história, querido, se a gente pegar a história, a gente vai ver que aonde a igreja chega, aonde ela chegava, havia disrupção. Porque era pregado que aquele que mente não minta mais, aquele que traia não traia mais, aquele que rouba não roube mais, aquele que não tinha uma vida íntegra, que tenha agora então uma vida íntegra diante dos olhos de Deus. Mas hoje nós vemos, não posso falar de uma forma generalizada, mas muitos gostam da forma como as coisas são apresentadas nesse tempo em que nós estamos vivendo. É só mais um cigarro, é só mais uma ficada, é só mais uma noite de prazer. E tudo fica relativo. E a gente não vê mais aquelas discussões onde, olha, o crente chegou.
Sabe aquele negócio de você estar entrando numa roda de amigos e ali está rolando um papo que não é de acordo com a vontade de Deus? Um papo onde os homens, principalmente os homens, estão ali discutindo entre as mulheres o como elas são bonitas e isso e aquilo. E aí você chega e a pessoa chega lá e... Opa, peraí, vamos parar aqui. Peraí que o crente chegou. Não tem como ter igualdade entre as trevas e a luz. Não dá para andar em dois caminhos o tempo todo. Não dá para ser crente no domingo de manhã e na segunda-feira você voltar a cometer as mesmas coisas. Não dá para viver uma vida dupla. Com Cristo não dá. Eu quero que você observe duas coisas nesse verso, no verso 10 e no 11. Ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Me parece que quando ele fala assim, ó, bem-aventurados os perseguidos, ele está colocando todo mundo no mesmo balaio. E aqui ele talvez falasse para a multidão: olha, vocês serão perseguidos por causa da justiça. Mas depois ele diz: olha, bem-aventurados sois. Parece que ele diminui o grupo de pessoas e direciona isso para aqueles que estão mais próximos. Vocês que estão aqui, vocês são bem-aventurados. Quando ele diz isso, ele está mostrando que ele está dizendo para pessoas que o seguem, para pessoas que andam com ele, para pessoas que querem viver a justiça de Deus. E isso não é nada à parte daquilo que foi discutido nos versos anteriores. Ele diz: olha, vocês serão bem-aventurados quando vocês, por causa da justiça. Que justiça é essa que ele está dizendo? Quando nós cumprimos a justiça de Deus, quando nós cumprimos a vontade de Deus, quando nós choramos, quando nós somos mansos e humildes, quando nós somos misericordiosos, quando nós temos o nosso coração limpo, quando nós somos pacificadores, ou seja, quando nós vamos criando o caráter de Cristo em nós, nós seremos perseguidos, não há como não ser. Ele direciona isso ao Filho dele. Ele direciona isso, essa palavra é direcionada a mim, a você que quer andar com Ele. Essa palavra é direcionada àqueles que precisam mudar de vida, porque estão dizendo que querem andar com Ele. Paulo dizendo a Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, você viu o que eu sofri por causa do Evangelho. Você viu quantas vezes eu fui preso, açoitado. Você viu quantas vezes eu senti necessidade de algo. Você viu todos os meus sofrimentos que eu tive. E aí ele diz para Timóteo: Timóteo, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos os apóstolos daquela época foram perseguidos. Estevão morre apedrejado. Pedro é preso. Os apóstolos são levados ao sinédrio
e ali são açoitados, e eles saem regozijando, porque eles tiveram na sua própria pele o sofrimento de Cristo. Todos aqueles que querem viver o Evangelho, todos aqueles que querem viver da forma como Cristo viveu, a perseguição é certa. A perseguição é certa porque aonde você chegar, haverá mudança. A igreja primitiva foi perseguida. Aonde ela chegava, com ela chegava a mudança. Por que ela era perseguida? Porque aonde ela causava transformação, o inimigo não queria que a transformação acontecesse naquele lugar. Nós temos relatos hoje de irmãos que chegam em lugares e a igreja chega ali e causa transformação. E lá há perseguição, lá há pessoas que vão atrás deles porque eles não querem. A luz chega e ela atrapalha. E toda vez que a luz chega, ela atrapalha. E ela atrapalhando causa incômodo, causando incômodo, causará perseguição. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Fica uma pergunta para nós. Fica uma pergunta para mim e para você no coração. Nós temos sido perseguidos? Às vezes eu escuto algumas pessoas chegam para mim, pastor, está tendo uma perseguição lá no serviço. Por que está tendo essa perseguição? Pastor, estão maldizendo, estão levantando calúnias contra a minha pessoa. Essa calúnia, essa perseguição está baseada num comportamento bíblico. Como eu disse anteriormente, de repente a pessoa está sendo perseguida no emprego. Ela perde o emprego, às vezes por causa de um posicionamento com Cristo. Então você é mais do que bem-aventurado, porque você tem um Cristo brilhando em você, cuidando de você, transformando a tua vida. Se essa perseguição que eu e você estamos sofrendo não está relacionada a nenhuma das outras que eu comentei, que seja por causa da sua notoriedade, que seja por causa de algo que você fez contra você mesmo, ou que seja por causa da falta da sua integridade, se ela não está relacionada a uma dessas, se ela está relacionada porque você está querendo viver de acordo com o que a palavra de Deus diz, então você é mais do que bem-aventurado. 1 Pedro 4 diz, lá no verso 12, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida em que vocês participarem do sofrimento de Cristo, para que também a sua glória, que for revelada, vos exultem com grande alegria. Alegrem-se, como os apóstolos se alegraram, como a igreja primitiva se alegrou, quando nós sofremos os sofrimentos de Cristo, porque da mesma forma que nós estamos sofrendo o sofrimento de Cristo, eu e você vamos ser glorificados também no dia em que Cristo voltar.
Existe uma vida diferente do que nós estamos vivendo. Sim, podemos viver algo melhor nessa terra. Podemos ser mais do que felizes nessa terra, porque entendemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Mas também não só isso, não só para o dia de hoje, nós vamos estar mais do que felizes, porque aqueles que estiverem até o fim, permanecendo, andando com Cristo, esses serão ascendidos aos céus com Ele. E nós passaremos uma eternidade maravilhosa, uma eternidade extraordinária com Ele. Mas vejam que não dá para viver em dois caminhos. Não dá para hoje estar bem. Não dá para hoje você querer andar com Cristo. Não dá no domingo de manhã para você ser o crente. Não dá para você chegar lá no seu apartamento e os vizinhos sabem que você é uma pessoa que serve a Deus, mas a sua casa vive em pé de guerra. Não dá para a gente dizer para os outros que nós amamos a Cristo e nos momentos decisórios, nesses momentos onde Pedro diz, olha, não se surpreendam com o fogo, nesses momentos onde o fogo ele se ergue e começa a aquecer a nossa alma, começa a nos provar, começa a nos queimar, como ele faz para purificar o ouro, esse fogo que se apresenta, essa dificuldade, essa perseguição que pode se levantar, não dá para nesse momento decisório você viver a sua vida de qualquer forma. Volto a dizer, no grupo de pessoas onde você tem andado, esse grupo de pessoas, primeiro, tem te levado a Cristo? Porque às vezes você pode estar andando num caminho onde Cristo não quer que você esteja lá, porque você não está preparado ainda para brilhar a luz de Cristo naquele ambiente. Então talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas e entender que você não é forte o suficiente. Tudo isso por amor a Cristo, porque você quer manter a sua intimidade, o seu relacionamento com Ele. Esse mesmo grupo de pessoas ao qual você anda, você tem brilhado a luz de Cristo ali, a luz de Cristo tem brilhado através da tua vida. Porque se a gente for um pouco mais para frente nos próximos versos, não vai dar tempo da gente falar. Você vai ver que Cristo diz, olha, vós sois o sal da terra. Sal é algo que dá sabor. Sal é algo que quando ele cai na comida, ele movimenta a comida inteira. Esses dias acabou a luz em casa, e esse mesmo trecho um pouquinho mais para frente diz, e vocês são a luz do mundo. Eu brinquei com o Otávio em casa, eu dizia, não se acende uma luz, não se acende uma vela, não se acende um candeeiro para deixar ele escondido ou algo em cima dele. Aí o Otávio olhou, o que é candeeiro? Candeeiro é aquilo que ilumina, que é onde há escuridão, na hora que chega a luz, chega junto. Para isso, o Cristo tem que estar dentro de nós brilhando. E a Bíblia diz que quando nós somos perseguidos, olha o que Paulo diz e Pedro diz, e isso aqui para mim é algo encorajador, para que eu e você continuemos a brilhar a luz dele. Ele diz assim, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, existe uma causa, existe o porquê você é perseguido, existe um
um objeto ao qual faz com que as pessoas não gostem da forma como você lida com a sua vida, porque quando esse Cristo se manifesta, essa luz brilha, essa luz mostra aquilo que está errado, essa luz traz algo diferente, essa luz rompe com as trevas, e ali é mostrado a elas que elas precisam mudar de vida, porque existe uma vida melhor, existe uma vida onde elas estão aprisionadas, e quando Cristo chega, há liberdade, e o inimigo não quer que essas pessoas sejam livres. Existe um Cristo que está dentro de você, que quer que você mostre a luz dele. Então, quando nós somos malditos, insultados, quando nós somos envergonhados, quando o mundo levanta mentiras sobre nós por causa de Cristo, nós somos felizes. É o que Pedro diz. Pois o Espírito, quando nós somos insultados, perseguidos, é o que demonstra que o Espírito de Deus está sobre nós. Veja o que ele diz: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre você. Se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique o nome de Deus por meio desse santo nome, a dizer, Jesus Cristo. Se você está sendo perseguido por causa de Cristo, essa é a maior convicção que você pode ter, que o Espírito Santo de Deus habita sobre você. A pergunta que nos fica é: somos perseguidos? Somos perseguidos por causa desse Cristo? Eu e você estamos sendo perseguidos por causa da justiça de Cristo, não pela nossa justiça, não porque dizemos que nós somos ou que nós podemos ser, mas simplesmente por causa do Cristo que habita em nós, por meio do Espírito Santo, que as pessoas olham e dizem: existe algo diferente, existe algo que eu não posso lidar, existe algo que essa pessoa está fazendo e ela não pode mais andar no nosso meio, porque ela vive uma vida a qual o mundo não se interessa, e é óbvio que o mundo não vai se interessar, porque toda vez que o mundo se interessa, é porque ele te aprisiona, e se o mundo te rejeita, é porque você é livre em Cristo. E aonde você chegar, você vai ser perseguido, porque a tua presença trará